A nossa aula de hoje é na matéria de História. Nós vamos falar sobre o Brasil, como tudo começou. Os portugueses chegam ao Brasil. No ano de 1500, o rei de Portugal, Dom Pedro I, mandou organizar uma frota com 13 embarcações. O destino da viagem era as Índias, lugar que havia produtos raros chamados especiarias. As especiarias eram temperos e condimentos, como o cravo, a canela, o gengibre e a pimenta do reino. Pedro Álvares Cabral, como vocês já ouviram muito falar sobre ele foi escolhido para ser o comandante da frota. Não se sabe ao certo por que Cabral desviou sua rota original. O fato é que em 22 de abril de 1500, a frota chegou às terras que hoje chamamos Brasil. Assim, ocorreu o primeiro contato dos portugueses com os povos indígenas. De acordo com os relatos da época, o encontro entre os dois foi pacífico, ou seja, tranquilo e de estranhamento, em função da grande diferença cultural. O primeiro documento escrito do Brasil foi por Pero Vaz de Caminha. Ele foi escrivão da frota de Cabral e a sua missão era escrever cartas ao rei de Portugal. Como é que se chamava mesmo o rei de Portugal? Isso era Dom Manuel I. Ele escrevia as cartas contando os acontecimentos da viagem. No entanto, os primeiros contatos entre portugueses e indígenas estão descritos em alguns documentos históricos, como a Carta de Pero Vaz de Caminha, a qual descreve as impressões dele sobre o território ao qual haviam chegado, que no caso foi o Brasil. Foi assim que em 1º de maio de 1500 ele escreveu o primeiro documento oficial do nosso país. Agora vamos falar um pouquinho sobre o Tratado de Tordesilhas. Aconteceu em 1492, quando o navegador italiano Cristóvão Colombo chegou ao continente americano. Quando retornou para a Europa e revelou suas descobertas, provocou um grande conflito entre Portugal e Espanha, pois pretendiam tirar o máximo de proveitos das terras encontradas. Esse é Cristóvão Colombo. Como vocês podem observar no mapa, o Papa Alexandre VI propôs que os dois países assinassem o Tratado de Tordesilhas. Esse tratado tratava-se de um documento que marcava as regiões que cada um desses países poderia explorar, ou seja, usar, como mostra o mapa ao lado. Como vocês podem ver, na região verde ficou o território espanhol e na região amarela ficou pertencendo ao território português, tá certo? Mostre que você aprendeu. Veja o vídeo quantas vezes vocês acharem necessário para que possam realizar as atividades propostas, tá certo? A atividade da turma do 3º ano vai ser no livro, nas páginas 353 e 354. Já a turminha do 2º ano será uma atividade no caderno. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima!